vários ângulos para mais desenvolvimento, né? E a gente vem trazendo especialistas em vários temas. Aí hoje a gente tem a presença aí do Eric Índio, né? Que aí você vai se apresentar melhor, né, Eric? O que eu te conheço desde a Tennis for Kids, né, que é uma empresa especializada em metodologia para desenvolvimento no tênis de crianças desde o início, né, Eric? E agora, recentemente, é o coordenador de Kids Infanto Juvenil da Slice Tennis, que é um dos principais lugares onde se faz onde acontecem os torneios da Federação Paulista e também da CBT, né? Com o Barueri no começo do ano. A palavra é sua, Eric, por favor, se apresente. Sai que é sua. Bom, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Não, que isso, sou eu que agradeço. Boa noite a todos. Como o Regis falou, meu nome é Eric Índio. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês, apresentar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo aí em alguns anos com as crianças, né? Então, sou eu que agradeço essa oportunidade. Eu comecei como pegador de bolas, né, em 1997, num clube em São Paulo que chama Cooper Cotia, e aí passei por todo aquele processo, né, de pegador de bolas, rebatedor, né, até chegar professor, e foi o primeiro clube que eu me encantei ali pelas crianças e comecei a coordenar o Tennis Kids também naquela época. Depois disso, eu vim para a Slice, né, há 20 anos atrás eu trabalhei aqui na Slice com o Ludiero Braga Neto, o Givaldo Barbosa, a gente tinha uma boa equipe naquela época, né, eu também comecei treinando ali até os 14 anos as crianças, mas a gente tinha a Jennifer Widiadia, que chegou top 100 naquela época, jogou todos os Grand Slams. Então foi uma época bem boa ali. Eu acho que eu estava com uns 20 anos, estava no meu começo de carreira ali. Depois disso, eu trabalhei um tempo com o Givaldo Barbosa na academia dele, né? Fiquei mais uns bons anos lá. Passei por alguns clubes, o São Paulo Futebol Clube, depois trabalhei no Pinheiros. O meu último clube foi o Harmonia, né? Trabalhei no Harmonia um tempo também, foi o clube que eu fiquei menos tempo, fiquei uns 2 aninhos lá. E em paralelo, né, até 2020, eu fui fazendo a Tennis for Kids, né, que era a minha empresa ali particular. E a partir de 2020, eu fiquei só na Tennis for Kids, né? Fiquei só tocando ali as aulas, coordenando. A gente chegou a ter 7 unidades, mais de 400 alunos, né? Então eu fazia toda essa gestão, né? Capacitação de treinadores, comunicação com os pais, organização de eventos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Cheguei a ser tenista primeira classe, joguei alguns torneios de classe, joguei alguns torneios universitários aqui no Brasil mesmo, né? Consegui uma bolsa de estudos aqui no Brasil através do tênis, fiz pós-graduação, né? Consegui chegar também a ser treinador ITF nível 3, né? Que são as capacitações e tudo mais. Pode passar um pouquinho esse slide aí, Regis, por favor? Com certeza. Você viu o meu rosto ou só a minha tela? Eu não consigo visualizar nada. Pode de novo. Claro. Algumas perguntas a serem respondidas, né? Que, inclusive, esse slide não é meu, então é importante dar os créditos aí ao dono. Esse slide é do Caio Cortella. A gente tem um grupo de estudos, né? Chama Tênis Consciência, né? Vários treinadores do Brasil inteiro participam desse grupo. Antes de apresentar aqui, eu pedi autorização para ele, né? Achei que seria bem pertinente aí para vocês. E ele super autorizou lá, né? Inclusive fica o convite, né? Se os pais quiserem também participar desse grupo de estudos lá, que o Caio Cortella coordena, é muito interessante, tá bom? Então, como que deve ser, né? Vamos fazer essas perguntas. Como que deve ser a introdução do tênis para uma criança? A especialização precoce é um pré-requisito para uma carreira de sucesso no tênis? Qual o momento adequado para iniciar um processo de treino específico no tênis, mais especializado? Quais fatores são essenciais para uma especialização adequada no tênis?
né? Então, mais para baixo aí, Regis, por favor, pode passar bem essa, né? E aí, como diz o título desse slide, né? Como formar campeões de Grand Slam. E aí, através da ciência, foi feita uma pesquisa, né, com jogadores lá. Não me lembro o número, eu tenho até esse artigo, posso mandar no grupo depois, o estudo, a metodologia desse artigo. Não me lembro quantos jogadores foram pesquisados, mas a maioria deles, a gente chegou às conclusões que a maioria deles começaram entre 4 e 5 anos, todos treinaram outros esportes, né? Então eles não se especializaram diretamente no tênis, né? Então todos treinaram diversos esportes, tentando, conseguindo muito repertório motor, né? A gente tem bons exemplos aí, né? O Nadal jogava muito bem futebol, hoje o Sinner, né? Foi muito bom juvenil no esqui, né? Então eles falam muito dessa importância da criança antes do período de adolescência, de especialização, treinar várias modalidades, né? Ele falou que os campeões, eles tinham, se quiser ir descendo, eu estou meio decorado aqui, mas essas informações estão um pouco mais para baixo. Com certeza. Ele falou também que esses campeões, eles tinham um amor incondicional pelo tênis, né? Todos passaram por um treino sistematizado desde o período da base, né? Então, tinha tudo organizado lá pelo gestor, pelo coordenador, até pelo coach, né? O que fazer em cada etapa. O foco nessas primeiras etapas era a diversão, né? E aí tem um período aí do slide que está escrito assim: diversão gera dedicação e dedicação gera sucesso, né? Então, nesses períodos, aí até bola verde, até especialização, ele fala muito disso, né? O ambiente de treino, isso mais para os treinadores, né? É um ambiente vencedor, é um ambiente que tenta suprir as necessidades e os interesses das crianças, né? Não adianta achar que a criança é um adulto em miniatura, né? E fazer os mesmos treinos, que não vai dar certo. Ainda mais, todo mundo sabe que a geração mudou, né? As crianças estão diferentes, o mundo está diferente, tecnologias e tudo mais. E nós, treinadores, temos que cada vez mais nos adaptar a isso, né? Se quiser ir descendo também. Ali aqui eles estão falando sobre tenistas que jogam um bom nível, mas que não foram campeões, né? E eles fazem essas comparações, né? Outros começaram um pouco mais tarde, ao invés de começar com 5 anos, como eu disse, dos campeões, começaram um pouco mais tarde. Alguns não tiveram essa base, essa diversidade esportiva, né? Então não conseguiram criar um bom repertório motor, fato que limitou no futuro a evolução deles até no ranking, né? Entre outros aspectos também, né? E aí, dentro do... Se quiser ir descendo, pode ir descendo, por favor. Pode ir mais. Aí aqui essa parte interessante. O que para ser um pouco mais rápido, o que a ciência diz, né, para esse período? A gente, por exemplo, aqui pega a criança com 3 anos, né, 3 anos e meio, fica com a gente ali até o processo de bola verde bem feito, 9, 10 anos, né? Tem uns que chegam mais tarde, ficam com a gente até os 12 anos. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, né, temos que chamar de processo, ele é a longo prazo, não tem jeito, né? Então, só nesse processo de kids, a gente pegando ali a criança com 4 anos, ficando com a gente até os 10, são 6 anos de trabalho, né? Então, a gente tem que pensar muito a longo prazo, como que a gente está inserindo o tênis na vida dessa criança, como que a gente está encantando essa criança, como que a gente está inserindo os eventos dessa criança, a competição, as clínicas, qual tipo de competição que ela joga, qual o formato dessa competição,
para que realmente ele tenha esse lado encantador, né? Esse lado de gerar realmente o amor, né? Esse amor incondicional que eu falei aí. Então, como eu disse, as crianças nessas idades praticam diversos esportes, apresentam melhores resultados em tarefas motoras, em comparação com crianças que se especializaram precocemente em apenas um esporte, né? Que foi o que aconteceu entre os outros atletas que chegaram ali entre 150 do mundo, mas não ganharam o Grand Slam. Outro ponto importante que eles colocaram é a diversão, né? É um aspecto que leva à dedicação no processo, né? Como eu falei aqui, é um processo duradouro. Só nesse processo infantil, 6, 5 anos, 7 anos, ele fica ali com o coach, né? Depois ele vai para um outro tênis, que é um tênis juvenil, a especialização, que é outro universo, outro processo, outros objetivos, né? Depois vem o tênis profissional, outro universo, outros objetivos, né? Enfim, tênis universitário e assim em diante, né? Não há evidências de que seja necessário treinamento intenso e especializado antes da adolescência para se tornar um atleta de elite, né? Como eu falei, muito pelo contrário, antes da especialização, e aqui na literatura eles colocam a partir dos 12, 13 anos, mais ou menos, eles praticam muitos esportes, né? Eles têm o principal foco a diversão, criam bastante repertório que vai ajudá-los, né, nessa especialização. Quando chegar lá na especialização, ele já está com um trabalho motor muito legal, coordenação, potências, né, para aguentar também um trabalho físico mais forte lá na especialização, tá bom? E por último aqui falando, especialização tardia aumenta as chances das crianças escolherem o esporte que é melhor para elas, né? Então, pode falar. Eu posso contribuir com duas coisas que eu tô lendo hoje. Não sei, você está vendo minha câmera? Não, né? Não, tô vendo só o slide. Ah, perfeito. Então é por isso que eu nunca compartilhei, então eu não sei como é que fica. Eu estou lendo o livro do Marcelo Meyer, né, que todo mundo conhece aí, esse treinador de por exemplo, e ele fala dessa coisa assim que realmente a criança, o atleta não precisa desde pequeno, quem tem talento, né, treinar intensivamente assim, né? E ele cita o exemplo, por exemplo, do Saliola, né, que tem o recorde do tênis mundial de ter feito com 14 anos os primeiros pontos na ATP, né? Ele era um atleta que não gostava de treinar, ele treinava uma vez por semana, extremamente regular nos treinos desde pequenininho, né? Assim, desde os 9 anos ele começou, pelo que eu entendi, né? Junto com o Odair, que era outro tenista famoso na época, né? Que treinava regularmente, né? Então, e sobre os hobbies, né, os outros esportes, eu lembrei de outro exemplo, o Yannick Sinner, né, que adora esquiar, né, é verdade? Então, a Sim, importância de ter essas habilidades, né? E quanto mais cedo começar também, você aproveita a neuroplasticidade, né, da criança, né? Ela absorve tudo muito mais rápido como uma esponja, não é verdade? sim, sim. É isso Só aí. alguns drops também para ele, que me veio agora, alguns insights. Não, bacana. Quem quiser falar, fazer perguntas aí, fica super à vontade, não tem Mesmo, problema nenhum. Pode ser no time aqui, do jeito que vocês quiserem, não tem problema. Tá bom? legal. E Passa o aí, o grande negócio é a gente dar essa gama, né, de atividades para que eles fiquem de uma maneira bem rica, assim, né, do aspecto motor, todas essas coisas, e chegar ali com seus 11, 12, 13 anos. Eu brinco aqui com os professores, né, que eu coordenava alguns professores no Tennis for Kids, agora estou coordenando 2 aqui na Slice, né, do Kids. As crianças têm que chegar no processo ali de especialização com o tanque cheio, com a gasolina no tanque cheio, né, com a vontade, com aquele amor incondicional, aquela dedicação, né, para aquele coach que vai fazer o trabalho de especialização, o trabalho de treinamento, né, não ter que ter implantar isso nele, né, senão perde tempo, né. Então esse é um trabalho nosso da base, né, um trabalho que a gente vem se empenhando cada vez mais para melhorar, para ter mais qualidade, né, nas nossas crianças.
E, ao mesmo tempo, esses coaches, né, que teoricamente vêm depois da gente, né, no trabalho de especialização e tudo mais, tenham menos trabalho e percam menos tempo nesse processo, né? Então, quanto melhor a gente entregar essas crianças para eles, mais rápido elas vão evoluir, mais rápido vai chegar em outros objetivos, né? E aí nesse processo a gente não tem perca de tempo e tudo mais, né? Mas isso é muito legal, desde que a gente não queime etapas, né? Seguir, ter paciência nesse processo, e aí a gente fala muito, né, dessa tríade, né, do professor tá ligado muito ao protagonista do ensino, que é a criança, que é o atleta, né, e ao pai, né, e às famílias, né, essa tríade ali conectados, né, tendo essa conexão, fazer o melhor para o nosso protagonista, né, que é o atleta, né. Muitos coaches ainda acham que eles são os protagonistas e os pais, muitos pais ainda acham, mas não. O protagonista é a criança. A gente tem que se unir para fazer o melhor para aquele atleta, tá bom? Perfeito. Próximo slide. Alguma pergunta aí, tranquilo sobre isso? Posso passar um pouquinho e falar um pouco do que a Tennis for Kids faz, como é que é o nosso processo de sistematização dessas coisas que eu falei? O que vocês acham? Pode ser, com certeza. Ó, finalizando aqui, então, esse slide, uma dica para os treinadores. Ei, treinadores, promovam um ambiente de treino direcionado aos interesses e necessidades das crianças, né? Por exemplo, a gente pega crianças com 4 anos. Pô, qual o tênis que eu vou oferecer para essa criança? Né? A bola de tênis vira um cachorro, a bola de tênis vira um passarinho que vai voar até o ninho, né? Então tem que ser totalmente no universo dele, né? Não adianta eu achar que eu vou lá dar um tênis como eu dou para um adulto ou algo do tipo, que não vai rolar, né? Então eu tenho que entender essa necessidade. Incentivar outros esportes, né? Como eu falei. Inicie a especialização a partir da adolescência, né? Normalmente 11, 12 anos ali em diante. Adote uma abordagem de envolvimento precoce, né? Dele se envolver dentro do ecossistema do tênis cada vez mais, participar de torneios onde os formatos, né, não seja eliminatória simples, por exemplo, ele consiga fazer multijogos, multichances, o ambiente do torneio está envolvido coisas externas, atividades extra-quadras, fazer amigos e tudo mais, outros esportes dentro do torneio, dentro dos eventos. E, naturalmente, a especialização, né, o treinamento ali com mais afinco. Pô, agora ele tem que treinar todo dia, pelo menos ali 1h30, 2 horas por dia, mais 1 hora de preparação física todo dia também. Tantos torneios por semestre ou por ano, já montar um calendário ali para ele, né? Então, a nossa função, o nosso trabalho aqui, né, da Tennis for Kids, da Slice Kids, dos locais onde eu atuei, é tentar fazer melhor essa base e entregar melhor as crianças para o tênis, né, para todo esse ecossistema, e para os outros coaches, né, que vão fazer, que são mais especializados nesse trabalho de treinamento competitivo e profissional. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Aqui é o Gringo, tudo bem? Gringo? Isto. O famoso Gringo, que honra. Honra minha. Estou aqui rapidinho dando os parabéns aí para o Eric, gostando bastante das suas informações, de como você está trazendo as orientações, tá? E feliz de ver esse trabalho sendo feito aqui no Brasil. Eu faço isso mesmo lá nos Estados Unidos e também na China. E é o que dá certo, a gente trocar informações, a gente aprender uns com os outros e estar sempre se renovando e se instruindo. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Essa é a nossa bom, ideia. Um grande abraço aí para vocês e boa conversa aí. Obrigado, Gringo. Valeu. Ele será um dos próximos palestrantes, pessoal. Isso que eu ia falar, né? Gringo, não tive esse prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas
principalmente no período de pandemia, todas essas coisas. Eu acompanhei muitas lives tuas e gostei bastante. Parabéns aí também. E você, com certeza, é uma grande referência aí para a gente, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Se eu puder dar só uma colaboraçãozinha do que eu estou escutando aí, que eu acho que pode ser pertinente. Se a gente está pensando em meninos, né, mesmo 3, 4, 5 anos, que vão para o. A gente pensa em competição futura, é uma obrigação nossa trazer essa competição desde muito cedo. Né? A gente tem feito isso com exercícios, claro, sabe, a gente salvaguardando, né, os limites deles, né, e também as tolerâncias, mas a gente trazer, porque o jogador vale o que ele compete. Todo o resto é história para boi dormir. Né? O jogador vale o que ele compete. E a competição ela pode ser inata, a pessoa nasce já competitiva, como eu já conheço vários, e também a gente aprende a competir. Então, assim, não sei, sugerência, se eu posso dizer assim, mas a gente tem trabalhado isso e funciona bem, em todo exercício da aula inteira, sempre ter um quesito de competição, até de quem junta a bola mais rápido, né, quem acerta mais bolas em tal altura, em tal distância, né? Então, trazer, né, a gente começar a trazer a competição. Pessoal, vou deixar vocês aí, ó. Parabéns, viu? Grande abraço. Não, obrigado. Obrigado. Fica à vontade aí para complementar. Foi muito rica essa informação. Né? E o Regis, por gentileza, se você conseguir compartilhar o outro documento nosso, vai ficar muito mais aquele outro que eu te mandei. Esse aí pode sair, por favor. Vai complementar muito isso que o Gringo falou. E o Regis já levou o filho dele em alguns eventos nossos, tudo mais. Sim. Um momento. Eu concordo plenamente. Dentro da sessão de aula já, a gente estimular o ensino através de jogos, né? Os jogos e competição. Os jogos e a competição geram muita motivação, né? Então, estava dando um treino aqui junto com o professor e eu gosto muito de me conectar, né, com a criança. E aí, o menino chegou com a camiseta do Palmeiras aqui hoje. Cara, eu já falei para ele, ó, aquilo ali é um gol, você precisa fazer tantos gols ali. Você é o jogador do Palmeiras, Vitor Roque, e você vai ter que fazer os gols, cara. Vamos lá, vamos. Bum. Moleque aumentou a motivação dele assim de um nível só nessa estratégia de jogo e de competição, e que eu fiz essa analogia com o futebol e tudo mais, né? Mas se puder compartilhar o outro documento aí, ô Regis, por gentileza. Ô Eric, não chegou para mim não chegou para mim no WhatsApp, não. Só chegou um PDF, viu? Deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui. Aí eu faço esse mesmo processo de novo. Um momentinho. É a nossa. Deixa eu ver. Você mandou. Não. Agora. Esse chegou agora, chegou, né? Chegou. Peraí. Não baixar agora. Carregado os 2 pontinhos mesmo, não. Mas ainda. Ó, ele tá falando assim: peça para Eric reenviá-lo, porque o documento veio com. Assim, não. Quer tentar você de novo, Eric? Compartilhar? Ou envia de novo no WhatsApp, por favor? Porque deu erro de envio. Reenvia, por favor. Deixa eu reenviar, então. Porque depois que a gente conversou, você mandou um áudio que eu não ouvi e depois veio esse material, né? Agora chegou de novo. Deixa eu ver se consigo baixar. Peraí. Ixi, eu não tô conseguindo baixar, Eric. Seguir, não tem problema. Esse aqui eu... Não consigo baixar, Eric. Eu já mando bala aqui, já tá automático esse. Bom, o segundo slide que eu ia mostrar, na verdade, é a nossa apostila, né? O Tennis for Kids tem uma apostila, a gente criou uma apostila de manual, assim, para o treinador, né? E ali tem toda a nossa forma de ver o tênis, né? De entender o tênis, né? E aí
a gente tem alguns objetivos que são norteadores assim da nossa escola. Então, dentro dessa apostila está falando lá quem somos, a missão, visão, valores, essas coisas. Mas o principal objetivo, como eu disse, a gente pega a criança a partir de 3 anos, é usar o tênis como uma ferramenta de transformação humana, né, de desenvolvimento humano, né, e aí concordo plenamente com o Gringo falou, a competição, ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano, desde que essa competição ela seja apropriada, esteja atendendo às necessidades da criança, como eu disse, né, o formato dessa competição seja adequado para esse público. Então, muita gente tem esse bloqueio, né, de competir, né? A gente fez uma agora, nesse fim de semana, no Clube Aldeia da Serra, e eles começam a competir aqui na nossa visão, Gringo, a partir dos 6 anos já, né? Tem torneio a partir de 6 anos, bola vermelha, né? E aí, pô, a gente fez aquele sistema de todos contra todos na bola vermelha, montamos 4 grupos na laranja e na verde. Então, no mínimo, cada criança já teriam ali 3 confrontos diferentes, né? Dentro do mesmo grupo, 4 crianças em cada grupo, classificavam 2 ainda de cada grupo para ir para os mata-matas. Então, era muito jogo, era multi-chances, né? Então, a gente defende muito isso. A nossa ideia é massificar o tênis, né? Então, estava falando aqui que a gente tem capacidade aqui na Slice, fiz esse mapeamento hoje de ter pelo menos 140 crianças por quadra, né? Se a gente preencher todos os horários. Então, a gente só vai conseguir... já estamos tendo alguns frutos, né? Que a gente está vendo aí, de tenistas juvenis, tenistas profissionais, mas a gente só vai ter mais frutos se a gente conseguir ter muito volume, muita gente nessa base, né? Então tem que ter muita criança jogando tênis. A gente tem um projeto de tênis nas escolas ainda que estamos em 2 escolas, mas a ideia é chegar a mais escolas para poder massificar bem. E aí, naturalmente, né, detectar e desenvolver os talentos, né? Depois dessa massificação, ter um Kids Pro, ter um Kids Performance, onde a gente vai tendo uma seleção ali das crianças, né, que tem um perfil, que tem um talento, né, que vai fazer todo ali sentido para ela, um trabalho mais pró, né, um trabalho mais performance, né? E dentro dos nossos objetivos específicos, a gente fala que dentro do nosso programa de tênis, dentro de uma aula, do programa inteiro, a gente consegue desenvolver 5 aspectos desse protagonista, dessa pessoa, né? Então, nosso primeiro objetivo é o desenvolvimento sociocultural, né, socioeducativo. Então, no nosso Kids não existe aula individual, de propósito, para que as crianças socializem, né, tenham essa inteligência interpessoal. A gente fala que a gente tem muito desenvolvimento cognitivo e afetivo através dessas interações, através dos exercícios, como o Gringo falou também, tudo tem ponto, tudo tem objetivo, então fazer as crianças pensarem mesmo, né? O desenvolvimento físico e motor, né? Então, dentro das nossas aulas, tem uma parte da aula que é para a parte física da criança. Então, tem um circuito montado já específico para a criança já ter e criando esse repertório. Aí a gente usa outros esportes, como eu disse, circuitos motores, habilidades motoras básicas e, né, o desenvolvimento tático e técnico, né, que a gente coloca bem nessa linha mesmo, né, que o tênis, né, as habilidades ali de tênis, elas vão vir depois, né? É muito melhor essa formação de caráter, esse desenvolvimento social, cognitivo, né? E o tênis ali como uma ferramenta, tá bom? Eric, tem 2 pessoas querendo falar, o Rodrigo e a Pagan Alto Padrão, não sei o nome certo. Podem... Fiquem à vontade para falar. Peguei um embalo aqui, é que eu não tô conseguindo ver. Não, eu tô ajudando. Pode ser Pode primeiro. falar. Pode falar. Pode ser a Pagan primeiro, depois o Rodrigão, né? Ladies always first, certo, Rodrigão? Boa. Boa noite. Boa noite.
Calma aí, deixa eu... Pronto. Boa. Ô, Érico, eu não tô te vendo. O Eric subiu Opa, Sumiu. agora foi, né? Agora foi. Ô, Érico, eu sou aqui de Bauru, Uhum. São Paulo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ô, Érico, eu queria saber a respeito de barragem, porque assim, eu moro num condomínio que tem barragem. Só que assim, é misturado, não é só de criança, é de adulto também. Eu Uhum. gostaria de saber se isso é interessante, colocar a criança ou não. Barragem é um sistema de ranking, né? Normalmente, né? Isso, Que onde os jogadores se desafiam, né? No isso, formato ainda, pirâmide normalmente, né? Posso desafiar as pessoas de cima, enfim, tem os formatos, certo. né? Eu queria entender um pouquinho mais como é que é a faixa etária, se existe de repente eles usam um pouco a bola verde ou não, é tudo com bola amarela. Como é que é o contexto disso, por favor? Não, é bola verde, tá? E é assim, o meu filho ele tem 12 anos e ele joga, foi sorteado, ele vai jogar com um cara que tem 40. Uhum. Semana passada ele jogou ele tinha 30. Porque, Uhum. na verdade, agora que eles abriram para as crianças. Só que eu achei que eles iam jogar, eles iam fazer só de criança e separar os adultos. Uhum. E isso não aconteceu. Isso misturou tudo. Uhum. E o professor aqui nosso, o Thiago Giglioli, ele jogou profissional, inclusive morou nos Estados Unidos. Ele já tinha falado para mim que não queria que o Matheus entrasse. Uhum. Porque ele não concorda de um adulto jogar com uma criança, porque desmotiva. Porque o adulto vai pegar, não importa se ele sabe jogar ou não, ele vai pegar qualquer bola, né? Sim. É o que ele fala. Mas, enfim, eu coloquei porque eu achei que eles iam classificar crianças até, igual o torneio, sabe? De Uhum. 12, 14, e isso não ocorreu. Aí eu falei pro meu filho, falei, já que entrou, né, todo mundo conheceu meu marido aqui, falei, você continua. E Uhum. só que ele não gostou. Boa. Porque um motivo desses. Eu não sei se você conhece o Carlinhos. Ele é o primeiro do mundo dos Sinners aqui, em Bauru, joga no BTC. Carlinhos Oliveira? Oliveira, canhoto. Isso. Hã? Carlinhos Oliveira, jogou pro também, né? Isso. Ele é professor hoje do Matheus. Legal. E ele também falou, ele é contra barragem, que mistura adulto com criança. Sim. Porque isso chega a desmotivar a criança. Uhum. Porque adulto vai pegar qualquer bola. Porque por mais que ele se dê na bola, por mais que seu filho sabe jogar, então ele vai fazer o jogo dele, o cara vai pegar. Porque a proporção é muito diferente um do outro. Sim. Não é uma criança que às vezes não tem a percepção, eu vou lá pegar a bola, né, nessa idade. Uhum. Adulto tem. Então, só que assim, eu falei para ele, termina, porque é um ciclo muito rápido que eles fizeram aqui, e eu não coloco mais. Eu queria saber um pouquinho a respeito disso. Legal. O que você acha? Legal. Vou falar minha opinião. Quem Sim. quiser complementar aí, ou de repente teve algum caso parecido, fique à vontade. Acho que o Green falou, é uma troca e a gente vai se ajudando, né? Eu penso muito no processo a longo prazo. Acho que a grande mensagem hoje é entender que para jogar bem tênis é a longo prazo, não tem jeito, Sim. né? E aí, dentro desse processo, existe o ensino informal e existe o ensino formal. O formal é aquele com professor ali, né, sistematizado, tudo bonitinho, tem as sessões bonitinhas. E o informal é tudo que é fora disso. Ele bate bola com uma parede, ele joga com o pai, ele joga torneio da federação, né? E aí a gente pensa muito nessa ideia de ter as três coisas também, né? O indivíduo, como eu disse, né? O protagonista, o ambiente, como que está esse ambiente de prática para ele, né? E como que estão sendo as tarefas que estão sendo destinadas para ele, né? Então, o que a gente pode pensar nesse sentido? Ele está jogando com adultos de uma faixa etária. Será que esse ambiente é o mais adequado para ele?
Eu gosto de uma certa forma dele jogar mais, porque ele jogar essa barragem é melhor do que ele não jogar nada, Então, é o que eu pensei. na minha opinião. Sim. Só que esse melhor do que não jogar nada não pode ser negativo. Entendeu? Não pode gerar experiências negativas para ele, a ponto daquela gasolina que eu falei, né, que tem que estar com o tanque cheio, né? Às vezes o tanque vai diminuindo, né? Então, como é que está o aspecto de motivação dele? E você já deu o melhor feedback aí. Ele não gostou. Ele não gostou, né? E por que eu perguntei um pouco do contexto? Porque se o contexto fosse pior, tivesse jogando com bola amarela, né, e tudo mais, aí é pior ainda, né? Então, eu sei. Esse ambiente vai ser mais negativo ainda. Então, a minha visão é a seguinte: a gente fala muito do ambiente vencedor aqui. Então, será que esse ambiente está sendo um ambiente vencedor para ele? Não. E essa experiência de jogar com um cara que é 1 metro maior que ele, o dobro às vezes, ou mais velho, às vezes um cara vibrando lá com uma voz mais grossa e tal, será que não vai, né, ali, né, ofuscar um pouco ele? Então eu acho que é esse pensamento mesmo do ambiente para gerar aquilo que eu falei anteriormente da dedicação, para ele ir se divertindo, ao mesmo tempo as pessoas quando estão felizes, elas se dedicam mais, elas se entregam mais, e aí naturalmente tem mais sucesso, né? Eu percebo, quando a gente leva ele para torneio, é totalmente diferente de uma barragem. É bem diferente. A vibração, a garra dentro da quadra é diferente. É bem diferente. Às vezes Mas legal, a ideia da barragem é super legal, como eu disse, né? Já é alguma coisa, né? sim. Mas às vezes você percebe que aquela barragem, aquele torneio X em tal lugar não vai ser positivo, vale muito mais a pena você blindar ele e colocar em outros locais, outros ambientes. Não tô querendo dizer que ele não deva competir. Não, entendo. Muito, muito pelo contrário, tem que competir mesmo. Eu acabei de falar que eu defendo a competição já a partir dos 6 anos, né? Mas qual é o formato dessa competição? Com quem que eu estou jogando? Quantos jogos eu faço normalmente nesse processo de base, né? E tudo mais. O que vocês acham aí, pessoal? Eu acho que é isso mesmo. Legal. Obrigado aí muito legal esse insight. Eu não sabia que existia barragem. Sim. Legal. Rodrigão, quer fazer sua pergunta? Oi, Regis, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Eric, tudo bem? Sou o Rodrigo. Você estava comentando sobre a questão de pegar as crianças, né, e pegar uma criança que joga um pouco melhor, fazer um competitivo ali, né, identificar os talentos, né? Eu também sou técnico, eu tenho alguns grupinhos de crianças, né? E eu queria saber como é que você lidar com essa questão, porque assim, não envolve, a gente sabe muito bem que não envolve só a criança, envolve a família, o pai ou a mãe que leva e observa o treino, né? Então, às vezes, você pega uma criança que ela tá melhor e você coloca naquele outro grupinho, aí as outras já ficam meio que tipo, putz, mas a minha amiguinha saiu, não sei o que, mas vai treinar onde? Aí o pai da criança que ficou já fica tipo olhando, aí pergunta, mas por que tirou? Isso acontece muito. Eu quero dizer assim que, por exemplo, eu tenho um grupinho de 4 crianças de 7 anos e tem uma que ela faz uma aula individual comigo e ela treina em outro lugar também. E, obviamente, por ela jogar melhor, ela jogar mais, ela está jogando melhor, né? E aí os outros pais, eles ficam, sabe, de olho ali, aí às vezes vem me perguntar, fala alguma coisinha. Então, assim, é muito difícil contornar isso quando você tem um grupo, né? Eu queria saber qual conselho que você dá tanto para mim como técnico, como para os pais aqui, que às vezes tá numa situação tanto de um filho que é um pouquinho mais talentoso, quanto com o filho que está um pouquinho mais atrás. E deixando muito claro, gente, aqui que, como o Eric falou,
criança tem tempo, cada criança tem um tempo de evolução. Às vezes a gente sabe muito bem, a Stephanie começou a jogar com 10, 11 anos e hoje ela joga US Open, né? Então não quer dizer que seu filho começou com 3 anos que ele vai ser profissional, mas é mais por essa questão, porque nesse momento às vezes interfere no trabalho do técnico, entendeu? Total. E eu queria saber mais ou menos o que você faz, o conselho que você dá por você estar mais ali com as crianças. Eu acompanho bastante o Tennis for Kids, eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem. E eu queria saber como é que você lidar com essa situação toda. Legal. Boa dúvida, né? Eu acho que deve ter até gerado um pouco de dúvida aí para os pais também, né? E como eu disse, né? Tem um ambiente, tem o protagonista que é a criança, né? E tem a tarefa. A tarefa é a nossa apostila, o seu plano de aula, as suas avaliações. Então, primeiramente, Rodrigo, né? Isso. Primeiramente, você tem que ter esse norte, né? Falando como técnico. Você tem que ter o seu programa pronto. Opa, o que eu vou fazer de 4 a 6 anos? O que eu vou fazer de 6 a 8 anos? Bola lá. E aí, naturalmente, você apresenta isso para o pai. Falou, ó, se seu filho está entrando aqui, nós somos uma metodologia sistematizada, organizada, né? E aí, como eu disse, como nós temos essa sistematização, nós temos as avaliações. 2 vezes por ano, a gente faz a avaliação das crianças, a partir da bola vermelha, né? E em cada nível, a gente tem um checklist de critérios a serem atingidos para poder mudar de nível, por exemplo, né? E aí a gente apresenta isso para o pai. Falou, ó, seu filho não mudou de nível ainda porque ele não atingiu isso, não é porque você quer. Enquanto ele não é porque... eu já trabalhei, como eu disse, em grandes clubes, e a pressão dos pais é muito grande para mudar o filho de nível. Sim. E até dou uma dica para os pais. Não tenham pressa. Principalmente na bola laranja. Quanto mais tempo a criança ficar na bola laranja, melhor, né? Que mais se assemelha ali ao jogo profissional, né? Quanto mais habilidades ele ficar ali, subir para a rede, sacar bem, sacar em slice, sacar os 3 tipos de saque, fazer um approach volley, né? Ter essa projeção para frente, melhor, né? E aí, né? Ter esse checklist. Primeiro, vamos do começo, desculpa. Primeiro, você tem que ter um programa Pro. Você tem que ter essa detecção. Vai ter aqui a massificação, né? De aquelas turminhas cheias. A gente trabalha com 2 professores, normalmente 8 a 10 crianças por turma. Depois disso, você já tem que pensar em outro produto Pro, outro produto Performance. Falou, ó, agora vai ter um Kids Performance e vou trabalhar com máximo 4 crianças. Porque, como eu disse anteriormente, esse Kids Pro vai ser um pré-competitivo, que no futuro vai ser um competitivo, que teoricamente a gente vai entregar talvez para outros professores, e essas crianças têm que estar da melhor maneira possível, né? Depois disso, você tem o seu programa, né, todo planejado, sistematizado, onde, por exemplo, aqui nós temos as avaliações, né, onde apresentamos para os pais, ó, seu filho tem que atingir pelo menos 75% desse checklist, senão ele não muda de nível, né? E aí vai tendo essas detecções, a gente joga para o Pro, e também tem uma outra coisa que você falou, que eu anotei aqui, que tem que ter muito cuidado, com o aspecto social. Então, por exemplo, acontece muito isso, deve ter acontecido isso com você. Tem as crianças que estão se sobressaindo, que teoricamente a gente ia convidar para um grupo mais selecionado, só que às vezes ele tem um grande amigo na mesma turma, né? E se você tirar esse menino para um outro grupo mais pró, não é nem só o amigo que vai sentir, é ele também. Ele também vai sentir. Porque ele não entende ainda muitas vezes que ele que joga bem, que ele vai para o Kids Pro e o menino não está nem aí para isso às vezes. Ele quer brincar, ele quer socializar, ele quer estar do lado do amigo. E aí, né, o cuidado nosso é ter esse feeling de falar assim, opa, esse aqui é Kids Pro,
mas eu só vou levar ele pro Kids Pro daqui a 6 meses. Deixa ele brincar um pouco mais com o amigo dele, deixa ele ainda nem tem maturidade ainda para entender isso, também tem que ver muito isso. Por exemplo, a gente está montando um Kids Pro aqui na Slice, e de bola laranja e bola verde. E um dos meninos de bola laranja que entrou no Kids Pro nem é pelo nível técnico, é pela capacidade de trabalho dele. O moleque ama tênis, o moleque bate bola, joga tênis há 4 meses, super pouco tempo. O pai dele fala, cara, ele bate bola na parede todo dia, velho. Ele assiste jogo, Então eu coloquei esse menino no Kids Pro pela maturidade dele e principalmente pela capacidade de trabalho que ele vai ter. Entende? Esse moleque, se eu falar para ele dar 10 voltas na quadra, ele vai dar 10 voltas na quadra e não vai nem reclamar. Tô dando um exemplo, não faço isso. Eu falar para ele, vamos fazer aqui, ó, 10 bolas num drill ali, ó, na cruzada. Ele vai, cara, porque ele tá amarradão. Então esse moleque, por mais que esse garoto, por mais que esteja abaixo no nível técnico e tático, ele, pela capacidade de trabalho dele e maturidade, ele vai se igualar e até mesmo ultrapassar de repente, né? Então, todo esse cuidado, essa blindagem, essas coisas, tem que ser muito levado em consideração, Rodrigo. E os pais, depois que eles vê o trabalho que é feito, vê o programa, eles começam a muito mais a te respeitar e respeitar o processo. E aí, pessoal, falando mais para os pais agora, é essa tríade, é essa junção que a gente tem que ter. O professor, ele é o especialista, não é o pai, né? O treinador de tênis é o professor, né? Quem entende de tênis, que faz os cursos, biomecânica, faculdade de educação física e blá, 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 somos nós. E nós temos o dever de mostrar para eles o que está sendo feito. Existe uma avaliação, existe um plano de aula, tem um planejamento, seu filho vai treinar forehand e backhand na cruzada hoje, tá bom? E aí, juntos, nós vamos fazer o melhor de novo, para o protagonista. A gente tem que dar o melhor para eles. Tá bom? Não sei se responde. Sim, não, perfeito. Não, perfeito, é isso mesmo. É só mais assim, que é uma coisa que acontece rotineiramente com muitos professores, muitos técnicos por aí. Eu vejo isso, já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que acontece isso até hoje com você, né? E é o que você falou que eu acho que é importante frisar. Aos pais, né? Cada criança tem o seu tempo. Né? Então, confiar no profissional e respeitar o tempo da criança sem pressão. Né, que ela vai chegar, ela vai conseguir, ela vai jogar bem, ela vai desenvolver, desde que tudo seja no seu tempo, certo, Eric? Com certeza. E aos pais também, o que vale a pena ficar bem em cima, de marcação mesmo, é ver se o coach ele tem uma certa organização, se ele tem uma certa coerência. Meu filho tem 5 anos, o que você vai fazer com meu filho? Vou fazer isso. Eu explico. Vou usar uma bola grande de plástico, o tamanho da quadra é isso, eu abaixo um pouquinho a rede, para ele ter sucesso, para ele, né, e tendo essa competência, né, essa percepção de competência, né? Por que antigamente muita gente desistia do tênis? Porque é difícil, cara. Jogar com bola dura, quadra gigante, né, raquete grande. E aí o Play and Stay, essas novas metodologias, veio para quebrar isso, né? Que eu adorei, né? Eu me identifiquei muito com isso. E nós somos, desde o começo, formadores de sucesso, cara. A pessoa tem que se sentir competente, né? Bateu ali no primeiro, jogar e ficar, né? A campanha do Play and Stay fala muito disso, né? Jogar e pontuar desde a primeira aula. E isso é super possível. A bola tem 75% menos pressão, a quadra é menor. Essa tarefa, né? Essa é a nossa função, né? E o pai, a partir do momento que ele recebe isso, ele tem essa informação, ele tem o direito de falar assim, não concordo com isso, tô fora, ou concordo com isso e super te respeito e tamo junto, vamos trabalhar junto, vamos dar o melhor pro nosso menino. Tá bom? Perfeito. Obrigado, viu? Legal, Eric. Tem agora o Marcelo Caran e sua pergunta. Bora lá, Marcelão.
Prazer em revê-lo. E aí, boa noite a todos. E aí, Eric, tudo bem? Já participou de alguns eventos nossos aí? Pô, fanzaço. Legal. Então, minha pergunta é, você estava falando de tempo, de criança. Por exemplo, a Manu hoje treina 3 vezes na semana. Eu tento dar uma segurada. Você falou 10 anos, que muito nova, né? E tem essa pressão, né, de treinar todo dia, tal. Eu tento dar essa segurada. Eu acho que eu sinto falta também, eu estava até conversando com os professores, de repente um intercâmbio, não sei no tênis porque não tem isso, né? Eu falei, eu sou do ramo do futebol, no futebol a gente tem muito intercâmbio, né? Muito amistoso entre os times. Eu estava conversando, colocando essa ideia com os professores, acho que eu sinto falta para tentar agregar, você pegar um pouquinho, até fazer amizade, conhecer outros ambientes, outras parceiras, né? E eu queria a sua opinião sobre, assim, por que não acontece, ou se acontece, né? Eu que não sei como que pode funcionar isso. Assim, Não, perfeito. Interclubes, entendeu? Um amistosinho, treinar, hoje eu vou treinar um dia lá, outro, aquela turma vem treinar no meu clube, né? Não sei se tem isso no tênis. Não, é super válido isso, é muito rico esse evento, vamos dizer assim, né? Eu encaro como um evento isso, né? Um intercâmbio. É muito rico, é muito agregador, né? Não sei quem está aqui há mais tempo, mas, cara, quando eu trabalhei no Pinheiros um tempo atrás, uma das alegrias das crianças era irem competir no Quimair, por exemplo, de van, né? Todo mundo dentro da mesma van, né? Vários, 10 atletas, 8 atletas normalmente, né? E ter aquela parceria, aquela interação, aquele time, né? Aquele pertencimento de time. Então, esse evento é muito rico. E a gente fez durante muito tempo, eu não coloquei aqui, mas eu trabalhei um bom tempo com a Suzana Silva, né? Que é a grande referência aí do tênis sul-americano, né? Tênis infantil e tudo mais. Né? E na época eu aprendi isso com ela, e na época que eu trabalhei com ela, a gente fazia muitos intercâmbios, a gente ia para os clubes, academia contra academia, né? Depois de um certo tempo, e confesso que não é tão fácil fazer isso, é trabalhoso, né? Falar com todos os pais, unir as crianças. Hoje em dia a gente tem um problema, esses intercâmbios normalmente a gente fazia durante a semana, porque às vezes não tinha agenda de fim de semana e tudo mais. E aí, durante a semana, a gente tem outro problema, que são as escolas integrais, né? Então, isso também dificulta muito em termos de logística, de agenda e tudo mais. E é super trabalhoso, né? Tem gastos, tem todas essas coisas. Então, eu realmente, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, nós, do Tennis for Kids, a gente fez um só, né? Nesses últimos 3 anos, vamos dizer assim, a gente fez um só, que inclusive foi com a Suzana Silva, lá no Clube P. A gente levou nossas crianças do Kids para jogar lá. E até anotei aqui, Marcelão, que é uma coisa que tem que fazer. A gente tem que se mobilizar mais, por mais que seja trabalhoso, por mais que seja... Né, é um evento que, teoricamente, não tem lucro, né, muito pelo contrário, normalmente a gente tem gastos, né? E a gente vê, se alguém conseguir me ajudar aí, fique à vontade, a gente vê isso muito legal. Novamente, quando eu trabalhava nos clubes, eu via muito isso, o circuito das damas, né? As damas fazem muito bem isso, cara. Né? Tem lá o circuito das damas, né? Pô, aí tem os confrontos, elas fazem uma baita mesa de café da manhã, tomam café, chegam lá, socializam, depois dos jogos tem um baita de um almoço e fica o dia inteiro no clube, né? Cara, isso é legal demais, né, meu? Eu acho que trouxe porque a Manu, quando participou com você, com o Clube P da Silvana, ela gostou muito, principalmente nesse formato, que eu acho que falta muito também, que é o formato esse que vocês fazem por equipe. Uhum. Pô, esse formato por equipe eu acho sensacional. Verdade, foi. Mas não foi lá na quadra. Isso, acho que deveria ter mais, né? Não sei. Né? Para sair, a pressão na equipe tem também, não é fugir da pressão, que até, né, quem vai decidir o jogo, tal, né? Tem aquela pressão, tudo, sempre vai ter, mas é o ambiente, né? Da equipe, uma dando força para outra, uma podendo estar na quadra ali ajudando,
Puta, acho sensacional. E a Manu adora, né? Quando você fala que é torneio por equipe, ela fala, pai, tô dentro. Essa sensação de pertencimento, né? Tem que pertencer cada vez mais, né? Tava conversando com o pai hoje de manhã, que tem um menino aqui de 8 anos, que é bola laranja e joga sozinho, né? Ele quer que o filho jogue sozinho, e eu convenci ele que não. Não, cara, vamos lá, olha lá. E aí ele fez uma aula hoje em grupo e o filho adorou, né? O filho adorou. Então já quebrou um paradigma ali na hora, né? Então essa sensação de pertencimento, né? E todo mundo numa excursão até o Quimair, na mesma van, no mesmo micro-ônibus, né? Eu vejo muito isso. Aquele ali é meu amigo da escola, aquele ali é meu amigo do inglês. Por que ele não pode ser o amigo do tênis? Aquele ali é meu amigo do tênis, né? Ele é meu amigo do tênis, né? E aí, naturalmente, né? Novamente falando do formato, quando a gente consegue promover um evento desse, o formato do evento já é a cereja do bolo ali também, né? Que tem vários jogos de simples e de duplas, um time contra o outro, a gente deixa os jogadores dentro da quadra para torcer e ter funções pedagógicas dentro desse ambiente. Ó, você vai ser o coach, ó, você vai ser o pegador de bolas, ó, você vai ser o árbitro, ó, você vai ser o juiz, vai lá e ajuda a ser árbitro. Cada vez mais eles terem essa autonomia, né? E uma coisa vai agregando a outra, né? Legal. Queria acrescentar uma coisa, que existe o Interclubes, né? Eu acho que deve ter alguém aqui que joga, né? Que tem um filho que joga. Ele não tem esse formato que nem eu vi no Tennis for Kids, né? Assim, que é mais lúdico, né? Tem equipes mais... tem também atividades extras, né? Eu acho que o Interclubes, me corrija se eu estiver errado, é mais já jogo valendo ponto de ranking, né? Acho que não tem esse cunho, né? Mais, assim... Alguém me corrija se participar disso, né? Exato. E foi legal essa colocação, Regis, porque o nosso intuito aqui, como Tennis for Kids, a própria Suzana Silva, é fazer coisas antes da criança entrar na federação. É fazer eventos pré-federados mesmo, né? Um exemplo, uma criança que está se inserindo numa competição e ela já vai para apesar que Interclubes é legal, mas ela vai para um torneio da federação aqui na Slice, por exemplo, e, sai lá de São Paulo, fica 40 minutos no carro, né, para se locomover, chega aqui, pega o cabeça de chave 1 ou 2 e toma 6-0, 6-1 na primeira rodada, e aí ficou mais tempo no carro do que na quadra, né? O que isso foi agregador para ele? O que isso foi, né, educativo? O que gerou? E aí, além de ter inserir na competição, o Interclubes, ele já é legal que tem os jogos de dupla, tem esse espírito de equipe e tudo mais, mas ele é eliminatório, né? Perdeu, caiu fora. E é por isso que a gente considera uma próxima etapa desses nossos torneios. E aí, esses nossos torneios, já de propósito, por exemplo, eu falo para os pais, ele vai começar 1h e vai terminar 5h. Ah, mas qual o horário do meu filho? Não, você vai ficar aqui durante as 4h. Por quê? Porque ele vai fazer vários jogos, né? Acabou um jogo, ele descansa um pouquinho, já chama para outro jogo. Nesse último torneio agora, a gente tinha 6 quadras, né? Perfeito. Normalmente, lá no Pitangueiras, por exemplo, a gente faz com 4 e super rola também, né? Tem que diminuir ali um pouquinho os jogos, tudo mais, para não ficar uma eternidade lá no clube. Mas com mais quadras, então, é mais fácil ainda, dá mais oportunidades ainda para eles jogarem, né? E é isso que eles precisam. Eles precisam jogar para aprender a competir, aprender a técnica, aprender a tática. Se ele vai lá e toma 6-0, 6-1, qual foi a tática que ele aprendeu? Quantas rebatidas ele teve no jogo, né? Eu fiz um curso com um cara que é muito bom, inclusive, um dos melhores aí, que está aqui no Brasil de tênis para criança, chama Lohan Felipe. Ele está no Tênis Root hoje em dia, lá no Rio. E uma das tarefas do nosso curso era contar, dentro da nossa aula, dentro da competição, teve uma atividade de competição também, quantas vezes a criança rebatia nesse período em que ele jogou. Então, se ele jogou 1h, quantas rebatidas, quanto tempo ativo
de bate-bola, de volume, de rebatidas teve. Pô, se ele tomou 6-0, 6-1, muitas vezes ele nem viu a bola, cara. Né? E aí, ele aprendeu? O que ele aprendeu? Foi positivo? Né? Não, pô, agora, o que acontece muito nos nossos eventos? Às vezes a criança joga os 3 jogos, perde os 3. É a Manu que passou aí atrás aí? Perde os 3, mas no primeiro ela foi super mal, no segundo ela foi médio, no terceiro ela foi bem, perdeu por um detalhe ali, meu, puta jogo, jogou pra caramba, baita competitividade ali, meu, ela... Oi, Manu! Hello! Tudo bem? Tudo. Então ela perdeu às vezes os 3 jogos, mas foi jogado o negócio, foi jogável, sabe? Teve rebatida, pô, perdeu o terceiro ali, meu, no tie break, saiu da quadra felizona, né? Saiu da quadra com o tanque cheio, com a gasolina cheia, com vontade de jogar mais. É isso, eles têm que sentir vontade de jogar mais. E aí, beleza. Depois de um certo momento, né, Marcelão? A Manu aí, por exemplo, já tem que ter outro caráter. Ela tem que entender que já não é mais em grupos. Ela tem que entender que se ela perder aquele jogo ali, ela vai cair fora. E isso é um período do processo. Ela vai sair aqui desse processo de competição do Tênis Kids e vai para um órgão de federação, vai para um órgão de CBT, vai para um órgão de COSAT, aí é outro tênis. É outra história. Mas, Eric, me permita aí compartilhar minha experiência, assim, eu acho que falta uma liga dessa, assim, constante, dessa inicial, sabe? Porque Pré-federação, né? porque o Lourenço, meu filho, ele começou comigo, que você sabe melhor do que eu, a minha história, né, na Covid, aqui na garagem de casa, depois ele foi para Limão Tênis, aqui perto de casa, aqui no bairro do Limão a gente mora, e aí ele foi lá, começou no tênis recreativo com o Adriano, né, que hoje está na Play Tênis Santana, ganhava os campeonatos da academia, passava o rodo, eu falava, nossa, meu filho maravilhado. Aí eu descobri a Copa Future Kids, e aí foi jogar o primeiro jogo da vida dele na bola laranja, já com quase 8 anos, com o menino do Paineiras do Morumbi, que era o número 1 do Paineiras do Morumbi. Lembra? 6-0-6-1. E aí que foi um choque de realidade, né? Que aí o pai falou, meu filho treina 2 horas e 40 por dia, desde a bola vermelha, no clube assim, assim, assado, assim, assim, assado. E a gente continua nesse processo de evolução, meu e dele, né? Eu evolui pra caramba com o pai e ele pra caramba como jogador, né? Tanto que fruto disso é essa roda de conversas aqui do Tênis 360 Graus, para todos os nossos pais aprendermos um pouco mais, né? Mas eu acho que realmente no tênis inicial, como existem vários níveis de evolução, os meninos dos clubes, dos principais clubes de São Paulo, eles têm um respaldo, eles têm uma infraestrutura. Você falou aí do pessoal do Pinheiros, eles fazem isso até hoje, né? Eles vão numa van, todo mundo junto, tem todo um time, toda uma infraestrutura, vários professores. Tem o seu grande amigo Danilo, que está aqui, né? Que também na Rede Tênis Brasil, Lourenço, e o Marcelo, que levou algumas vezes o Lourenço também de carona, junto com a Manu aí, treinar, também fizeram os festivais. Os seus eventos da Tennis for Kids os festivais da massificação da Rede Tênis Brasil foram as grandes alegrias que a gente teve até agora, assim, que não é só perder, também tem um pouco de ganhar, né? Tem um pouco de amizade, tem um pouco de união, né? Porque a gente joga avulso, né? Mas, para terminar, assim, a minha ideia, a minha opinião, eu acho que cada vez mais, e você até à frente da Slice, talvez possa ser um projeto, trazer essa liga antes de uma federação paulista. Essa é a minha opinião, sabe? Eu acho que falta uma lacuna aqui, inicialmente. Essa é a minha opinião. É isso aí. Não, total, concordo com você. Estava conversando com a Suzana uns 2 anos atrás, para a gente até desenvolver essa liga, né? A gente trabalha na mesma proposta praticamente, né? Nós aqui no nosso calendário, a gente tem 2 torneios por ano, né? Como o Danilo sabe disso, o Danilo já trabalhou com a gente e como a gente
era limitado de staff mesmo, né? Então a gente não colocava mais torneios, a gente fazia outros eventos também, capacitação de treinadores, clínicas, né? Não competitivas e tudo mais. Então a gente tem 2 torneios só no nosso calendário. Esse que teve agora, finalizando o primeiro semestre, individual, multichances, né? Por grupos, vários jogos, e o por equipes, né? Que vocês já participaram no final do segundo semestre. Que, cara, é muito legal, né? Vira uma Copa Davis mesmo, assim, Kids, né? Eu vou voltar a fazer até por países, né? Antigamente a gente fazia por países e tudo mais. Hoje a gente faz pelos clubes, né? Pinheiros, o Tennis for Kids, pelas agremiações, vamos dizer assim. Vou voltar a fazer por países. Fazer também circuitos antes de começar, né? Você montava um circuito para as crianças aquecerem, mostrando os fundamentos, né? Então tinha toda uma metodologia ali, né? Não era só jogar, né? Era bem acolhedor, né? Então eu acho que essas ligas pré-federação assim são importantes e que tem muito pouco, assim, né? Assim, que você falou 2 vezes ao ano, né? Eu acho que é um mega nicho, porque eu já vi muita criança desistir do tênis por causa disso, né? Tem um hiato, né? Você tem na academia, tem alguns campeonatos bem esporádicos durante o ano, né? E depois você vai para uma federação que só tem galera que joga alto nível, assim, para a idade, né? Para a categoria, né? Falta, acho que, algo nesse meio, na minha opinião. É um grande salto aí, né? Tem uma lacuna grande aí, né? Uma lacuna que pode ser preenchida, eu acho isso, sim. Concordo. Foi até o papo que eu tive com a Suzana, porque eu organizava 2 no ano, ela organizava mais 4 lá no calendário dela, e a gente tentar fazer uma junção e meio que criar Você falou o nome aí, esqueci. Mas talvez um campeonato, uma liga mesmo. Uma liga. Né? Acho que vale a pena isso, sabe? Uma por mês, entendeu? Porque... E assim, você falou do exemplo do circuito, né, de aquecimento, todas essas coisas, sim, na verdade é tudo de propósito, né? Sim, claro. O Tennis for Kids, ele tem a metodologia, né, a nossa apostila e tudo mais, aí tem as coisas que eu disse que são informais, né, que são os torneios, né, as clínicas, os intercâmbios que a gente fazia, deu uma paradinha, mas fazia, né? Então, pensando como um programa de tênis, eu como idealizador de um programa de tênis, um programa de tênis não é só baseado em aula. Se o menino vem aqui e joga e só faz aula, ele não se desenvolve como deveria, né? Então, a competição, como eu disse, bem formatada, um ambiente, né? Pô, esse aquecimento aí a galera adora, os pais adoram, as crianças adoram, tira muita adrenalina deles para fazer já o primeiro joguinho, né? Que muitos às vezes nunca jogaram o primeiro torneio da vida. O primeiro jogo é um choque, né, cara? Eles estão ali literalmente em choque. Quando a gente consegue, e aí depende muito, Regis, do local que a gente está fazendo. Porque assim, cara, vou ser bem sincero com vocês. Tem que gostar muito de fazer evento kids, de trabalhar com kids, porque é muito difícil, né, cara? Por exemplo, a gente foi fazer o último torneio agora aqui, a gente teve que esperar todas as galeras terminar o torneio, os joguinhos lá do clube, para a gente poder montar as quadrinhas, aí atrasou e bababá. Então é um desafio, tem que quebrar uns paradigmas assim, sabe? Né? Que a gente vem fazendo aí um bom tempo. E é isso, né? Fazer mais e fazer melhor, né? Para que não tenha essa lacuna, né? As nossas crianças não deveriam ter essa lacuna de ter um moleque tá jogando ali bem, daí de repente ele tá em nível 5 e vai ter que jogar um torneio já de nível 10 lá, bem alto, que ele não tá gerando desafio para ele, né? Então tem que ter esse desafio, né? Eu acho que já com 11, com 12, assim, até 10, dependendo do atleta, dá para encarar desafios, assim, né, grandes, né, e aprender a perder para depois e treinar mais e ir para frente. Mas eu acho que nas idades iniciais, eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem, sabe, assim, eu acho muito importante. E eu acho que falta essa liga, tipo, nem que seja mensal, assim. Essa é a minha contribuição que eu posso dar, assim, por ter passado por isso, né? E ter sentido falta dessa parte, né? Uhum. É isso aí. Boa. Bom, Eric, daqui a pouco a gente já vai terminar, porque
Tem o jogo do Djokovic com o Taylor Fritz, os pais ficam doidos, né? Top. Já complementa aí. Bom, na verdade, essas dúvidas já anteciparam algumas páginas da minha apresentação que eu ia falar do Tênis for Kids, né? E é isso, né? A gente pensa o tênis de uma maneira integral, né? Não só em aulas, mas em produção de eventos, né? Tem toda a metodologia montadinha, né? O Danilo sabe disso. Na época que a gente trabalhou no Pinheiros, a gente já tinha essa metodologia lá. Aí algumas adaptações, algumas coisas que a gente vem acrescentando, está sempre crescendo, né? Hoje essa apostila está aqui mais ou menos com umas 70 páginas, né? Então tem muita coisa. A gente fala de tudo, né? Do aspecto social da criança, do aspecto cognitivo, do aspecto físico, da tática, da técnica. Então, o que tem que ser trabalhado em cada faixa etária, né? O que tem que ser trabalhado de parte física para uma criança de 4 anos? Muito diferente tem que ser trabalhado para uma criança de 10 anos, né? Técnica, tática e tudo mais. O professor se situar e ter o norte, porque às vezes o próprio professor ele coloca desafios que a própria criança não consegue, né? Então tem que estar muito organizado isso para que, novamente, ele tenha sucesso nas práticas desde o começo, né? E aí, passando aqui, eu estou com a apresentação aberta aqui no computador e tô lendo. A gente tem um ciclo de funcionamento, né, daqui do Tennis for Kids, da metodologia, onde a gente faz uma avaliação. Então, como eu disse, a gente tem um checklist dessa avaliação. Opa, conseguiu aí? Boa. Peraí que eu estou tentando aqui, vamos ver. Isso. Aqui? Vai descendo aí, por gentileza. Seu amigo Danilo que me mandou. A sua não abriu, mas... Só pelo sumário ali, então a gente explica, né, o que fazer em cada nível, o tamanho da quadra, o material que a gente vai usar. Pode descer, por favor. O material que a gente vai usar, né? O que uma criança no nível laranja, no nível verde tem que fazer, né? A gente fala para os pais o motivo das bolas, né? Por que a bola tem menos pressão, né? Qual o objetivo disso? Vai descendo, por favor. Aí, né, as avaliações, o checklist que eu falei para cada nível, é super simples. O professor, ele entra pelo celular mesmo e consegue fazer a avaliação ali pelo celular. É só colocar ali, né? Tem os critérios, né? Pô, o que ele faz no forehand, o que ele não faz, o que está em desenvolvimento. Pode ir passando, por favor, né? Isso para cada nível, né? Isso a gente, como eu disse, a gente faz 2 vezes por ano. Quando ele é promovido, a gente tem um certificado. A gente entrega um certificado, a gente entrega também um kit do aluno, é uma graduação, né? Ele passou de faixa ali, né? Saiu do nível azul, foi para o vermelho, ganha um kit vermelho, né? Saiu do nível vermelho, vai para o nível laranja, ganha um novo kit laranja, e a gente coloca isso na cabecinha deles. Ó, vamos se dedicar bem para você ir para o laranja, hein? Vamos se dedicar bem para você ir para o verde, hein? Ganhar aquele kit verde ali que o Luizinho ganhou, né? Fazemos toda normalmente a gente faz essa promoção nos eventos, né? A gente entrega o certificado, faz uma homenagem, ele fala parabéns pro Danilo, se dedicou, tá mudando de nível, aplausos para ele, né? Para dar toda essa gasolina aí que eu disse, né? Essa motivação. Aqui é um modelo de planejamento, né? A gente faz isso semestral, né? Tá ali todos os meses, no Excel mesmo, super básico, né? Todos os meses, os temas, os objetivos das aulas, os critérios, né, que a gente fala, beleza, vai treinar forehand, backhand, mas vai treinar o quê do forehand, backhand? É na cruzada, é na paralela, é com profundidade, é com mudança de direção, é com potência, né? O que você vai treinar lá? Então, deixar bem claro isso, tem algumas sugestões aqui, né? O professor, ele tem total autonomia, né, os temas são obrigatórios a serem seguidos, mas os professores, eles têm essa autonomia de, hoje eu vou treinar aqui no saque, mas eu vou treinar o tosse, vou treinar a laçada,
vou treinar o ponto de contato, né? Então ele tem esse feeling melhor do que eu, né? Porque eles estão ali normalmente todos os dias com as crianças, né? E é esse processo aí, a gente faz essa avaliação, né? O checklist ali do estado atual da criança, tem o planejamento, esse semestral aí que eu mostrei para vocês, um pouco mais para baixo, pode, não sei se tem um plano de aula aí a gente tem um plano de aula, né? Onde, como eu disse, tem os temas, né? Os objetivos ali semanais, a gente faz o mesmo tema a semana inteira, né? Então, a gente tem uma reunião toda segunda-feira com os professores para falar desse plano de aula, né, de produzir, a gente chama de PCA, né, que é planejar, conduzir o treino e avaliar o treino, e ver se o seu treino foi bom, se aquela criança aprendeu o mesmo objetivo da semana, se os seus exercícios foram coerentes, de acordo com o contexto que você está atuando, né? E aí eu mando para eles uma apostila de jogos, exercícios, brincadeiras, que a gente chama de conteúdos, que são conteúdos que entram dentro do plano de aula, né? Então, tem um tema, eu mando, sei lá, saque de evolução. Eu mando 10 atividades de saque de evolução para eles, e eles escolhem, encaixam dentro do plano de aula. Então esse plano de aula vou trabalhar isso essa semana. Semana que vem tem tema de saque de evolução de novo, por exemplo. Ele tem que vir com outros exercícios, outras coisas, de repente trabalhando o mesmo critério, vai trabalhar a laçada de novo, mas usa outro exercício. Tem um monte, hoje em dia, aí, ainda mais atualmente, tem um monte de exercício na internet e tudo mais, mas o grande objetivo é que ele entenda para que serve aquele exercício, né? Às vezes eu vejo um monte de gente, aprendi esse exercício na internet, mas não sabe qual é o objetivo. O que você está treinando aí? Você quer melhorar o que do seu aluno? É o follow through? É a laçada? É o ponto de contato? Então, cara, esse exercício é muito legal, mas não é para ponto de contato, é para outra coisa, é para outro tema, para outra semana, né? E aí a gente coloca os eventos como um complemento, né, de toda essa metodologia. Então a gente fala, beleza, seu filho está jogando, tem uma metodologia aqui, estamos fazendo as avaliações, legal, mas, cara, ele só está fazendo aula. E só fazendo aula ele não vai atingir o máximo potencial dele. Então ele tem que jogar fora do ambiente de aula, ele tem que bater um paredão, você tem que jogar com o pai, tem que jogar os torneios com as crianças, né? Antigamente a gente via muito isso, né? Nos clubes, principalmente, né? A criança, ela ia fazer aula, ela fazia lá a aula formal, né, sistematizada com o professor, e o que ele fazia depois? Ele ficava o dia inteiro no clube, jogando dupla, jogava dupla com os senhorzinhos, jogava dupla com a mãe, batia paredão, jogava bundão, e por isso que eles jogavam bem, porque no montante, no total, tinha um grande volume, né? Ele fazia lá os exercícios até muitas vezes de uma maneira mais tradicional com os professores, beleza, mas depois, no decorrer do dia, ele ficava jogando o dia inteiro, né? Jogava dupla, jogava simples, batia na parede, brincava com um pedaço de madeira, né? Então todas essas coisas, na minha época, quando eu era pegador de bola, a gente jogava com tampa de balde, né? Fazia tampa de balde de raquete, né? Todas essas coisas agregam demais, né? E aqui, né, pode ir descendo, por favor, a gente fala o tênis como ferramenta de desenvolvimento das crianças, né? Então, a gente consegue trabalhar o aspecto social, então a gente fala muito aqui das life skills, né? Habilidades para a vida através do tênis, então a gente usa isso durante as aulas, usa isso durante os eventos, eu falei muito isso eu falo muito isso nos eventos, né? Essas funções pedagógicas que a gente fez nesse último evento, e normalmente a gente sempre faz, gera muito isso, né? Quando o menino ele é pegador de bola, ele tem empatia com as pessoas. Quando ele é árbitro, ele tem mais empatia, ele tem compromisso, responsabilidade, coisas, né? Quando ele é coach, ele entende ali que o trabalho em equipe é importante. Então, a gente faz essas associações, né? Do tênis ali para a vida dele, né? Vai descendo, por favor. E aí a gente coloca aqui, né?
o coach, né? O que é trabalho em equipe, o que é empatia, o que é, né? Isso aqui são os pilares da Unesco, né? Aprender a conviver, aprender a ser, que a gente também coloca dentro da nossa metodologia como objetivos sociais, né? Então vai descendo, por favor. Né? Aqui, ó, já vem para o desenvolvimento cognitivo e afetivo, né? E aqui é literalmente tênis consciência, né? Esse período aqui sensório-motor segundo Piaget, né? Segundo Jean Piaget, né? Período sensório-motor, e aí a gente se embasou muito nele, né? Nesse processo cognitivo, nesse processo emocional, né? Psicológico aí mais da criança, né? Tá bom? Descendo um pouco mais, vai vir a parte física, né? Pode descer, aí é tudo psicológico. Aqui a gente fala de Galahu, né? Galahu é um grande autor que fala muito sobre desenvolvimento motor e preparação física, todas essas coisas, e ele usa um modelo de ampulheta, né? Aqui está a ampulheta aí, e nessa ampulheta ele explica o que tem que ser feito sobre parte física para cada criança, para cada faixa etária, né? Desde as habilidades motoras básicas, andar, correr, saltar, pular, engatinhar, até as habilidades motoras específicas, né? Por exemplo, eu estava treinando ontem aqui as crianças de bola verde e eu estava passando para o professor como que deve ser um desenvolvimento motor de bola verde, né? A partir dali dos 9, 10 anos. Pô, o menino já faz ali agachamento, já faz uma pranchinha, né? Já faz coisas bem mais específicas, né? Já treina mais velocidade, agilidade. Então, essas habilidades motoras básicas, elas viram habilidades motoras específicas, né? Mais da modalidade. Tá bom? Vai passando por gentileza, né? Pode ir descendo, né? Aí aqui a gente já vai entrando, né? Numa parte física, mas na parte física mais específica do tênis, né? Então, a partir do nível laranja, a gente já começa a falar de bases, semi-aberto, open stance, close, fechado, tudo, né? Se ele vai para um approach, como que ele chega nesse approach, né? A bissetriz da quadra, né? Se ele bate a bola na cruzada, onde que ele tem que voltar, se ele bate a bola na paralela, onde que ele tem que voltar, né? Então a gente já fala muito e a gente inclui isso na parte física, né, da criança, né, e um pouquinho na bissetriz, um pouquinho na parte tática também, né? Vai descendo por gentileza, subindo. E tudo bem explicado, o porquê, né, que o professor ele tem que entender cada vez mais o público que ele trabalha, né? O que uma criança tem que ser feito ali pela parte psicológica, parte física, enfim, não só tático-técnico. Vai descendo, por favor, que a gente vai chegar aí, ó, pode ir indo, ó, do Galahu, parte física ainda, pode ir descendo, né, os estágios. Aqui a gente já vai falando de táticas, né? Crianças e táticas, crianças e técnicas. Qual é a tática de uma criança de 4 anos? Pô, uma criança de 4 anos já tem tática? Sim, tem sim. Regularidade, né? Um pouquinho ali, às vezes já pode tentar um pouquinho de direção, dependendo do nível. Como que a gente treina isso? Com bola rasteira, bola no chão, gol a gol, achar o espaço vazio, né? Seu amiguinho defendeu lá naquela trave, a outra trave está livre, você pode usar aquele espaço vazio lá. Qual é a técnica de uma criança de 4 anos? Opa, ele já tem que ensinar, já tem que saber segurar no fim do cabo, uma posição de expectativa certinha, as lateralidades, né? Eu recebo muito essa pergunta. O que se trabalha de técnica para uma criança de 4 anos? Muita coisa, né? Como eu disse, posição de expectativa, segurar a raquetinha ali já numa ista e no finzinho do cabo, ponto de contato alinhado ali, né? O punho alinhado com a bola, né? As lateralidades, os apoios. Nossa, dá para treinar muita coisa, né? Então, a gente ensina um tênis brincando, mas ensina de verdade, né? Então tem os objetivos, os critérios a serem atingidos, mesmo brincando, tem os objetivos a serem atingidos, né? E aí, pode ir passando, por favor. A gente fala aqui, né, da tática, né, da altura, profundidade, direção, né? O que vem primeiro, né? Por exemplo, um professor um dia deu um treino de mudança de direção.
super coerente, um treino muito bom, inclusive. Mas eu falei para ele, você já trabalhou a direção na paralela? Só paralela? Você já trabalhou direção só na cruzada, uma aula? Ah, não. E por que você já foi para mudança de direção? Você tinha que ter feito coisas antes disso, né? Então, por isso que aí o Danilo, que já trabalhou comigo, sabe, né? Não me conformo com o professor que fica dando toda semana a mesma aula, cara, né? Vai lá, bate bola do fundo, quadradinho, tá? Voleio, faz os pontinhos no final, saque, né? Mesmo, naquela mesmice. Como que eu vou dar a mesma aula, sendo que eu tenho temas diferentes, né? Então a gente separa em 3 temas: saque, começo do ponto, saque de evolução, meio do ponto, que é o rally, né? Backhand, forehand, e final do ponto, approaches, voleios, smash, né? O jogo de rede. Então eu já tenho 3 temas de aula aí já, diferentes. Pô, eu posso trabalhar forehand na cruzada, forehand na paralela na outra semana, mudança de direção na outra semana, profundidade na outra semana, potência na outra semana, pô, saque aberto, saque fechado, saque em slice, saque no corpo, entendem? Então, essas combinações já me dão algumas variações de aula. E no tênis kids, isso é muito importante, né? A criança, ela fala, né? Pô, de novo essa aula. Pô, essa quarta desse jeito de novo. E ela é realista, né? Ela não mente, né? E realmente, se é uma criança que passou um feedback desse para você, é que talvez a sua metodologia não está tão adequada ali. Então, você tem que mudar um pouco mesmo, né? E aqui a gente explica para os professores, né? As direções da quadra, as alturas da bola, onde que tem que impactar na bola para gerar os devidos efeitos, né? E aí a gente tem uma coisa que chama graba, né? Que são as sensações de impacto, né? Que a pessoa sente, né? De acordo com cada região da quadra, cada técnica. Então, o G é golpear, o R é reduzir, o A é acompanhar, o B é bloquear, o outro A é acelerar. Cada região da quadra, o Djoko, por exemplo, quando ele recebe saque, ele tem um belíssimo bloqueio. Ele bloqueia a bola, mete lá no fundo da quadra, no meio, né? O saque vem a 200 por hora, ele só bloqueia, coloca lá, e aí depois entra outra história, entra no rally, ele já começa, né, a golpear mais, né? Então, isso é muito importante para o professor por exemplo, o golpear lá do fundo não é o mesmo de uma bola que vem no approach. Se ele chegar golpeando, armando grande, tendo uma terminação grande no approach, a bola vai direto para a tela, né? Então lá no approach, normalmente ele acelera, né? Chega ali e acelera um pouco mais, com bastante intensidade, bastante giro, então já é acelerar, tá bom? E a gente vai fazendo essas analogias de acordo com as dimensões da quadra, de acordo com as dimensões, não, de acordo com as áreas da quadra. E aí aqui a gente fala, ó, se ele recebeu uma bola na área vermelha, ali no cantinho, qual que é o graba que ele vai usar? Como que ele vai jogar numa bola que ele recebeu aqui no canto, de bola vermelha? Ele vai atacar? Ele vai dar uma reta na paralela? Qual é a sua intenção tática? Então, as crianças, desde pequenas, elas têm que entender a intenção. Por que eles batem bola na paralela? Por que eles estão batendo uma bola funda? Por que acontece? Né? Se ele receber uma bola ali na área vermelha, onde que ele tem que jogar? De repente, uma bola mais funda na cruzada, para ele ganhar tempo. Por que ele tem que fazer isso? E de acordo com essa nova geração, que é uma coisa que eu venho gostando muito, quanto mais você inclui o aluno dentro desse processo, explica para ele os porquês, o como e todas essas coisas, mais ele se conecta com você, né? E mais aprendizado, vai ser mais significativo esse aprendizado, tá bom? Né? Ele vai estar entendendo ali a coerência. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu bato bola na parada? Por que eu tenho que mudar a empunhadura, né, nesse momento? Tá bom? Pode ir descendo, por favor. A gente explica aqui as empunhaduras, né? O graba que eu falei, tá bem explicadinho aí cada região, né? Os diferentes loopings, né, na preparação. Enfim, essa apostila é um pouco antiga, a gente já até atualizou essa.
explica um pouquinho das duplas, tá bom? E aqui um pouquinho sobre os treinadores, funções e deveres, como ser um treinador efetivo, né? Isso aqui é bem legal, né? Como ter o cuidado com os seus alunos, né? O que os treinadores multicampeões eles fazem, né? Normalmente com os seus atletas e basicamente tudo isso aí que tem na nossa apostila, gente, tá bom? Legal, Eric. Muito obrigado aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Ficou excelente. Você tem a porta aberta sempre, a casa é sua. Foi uma masterclass aí. Por mais Erics Índios aí no começo, no desenvolvimento aí das crianças, né? E vamos amadurecer essa ideia aí de uma liga mensal aí, das Anotei. crianças novas aí, né? Isso é uma boa ideia, né? Para depois ir para uma competição mais dura que é a Federação Paulista, CBT, COSAT, né? Eu acho que vale a pena. Tem que ter uma preparação aí, né? Tem que ter uma preparação no meio termo aí, eu acho. Muito obrigado, viu? Galera, obrigado vocês. Hoje, dia bem puxado, a gente está aqui na Slice, né? Para quem não sabe, a Slice foi vendida, né? Mudou de dono. E eu trabalhei na Slice há 20 anos atrás. E estou voltando junto com o Ludiero, que vai ser o head coach aqui. E vai ser bem bacana. Porque a gente puder ajudar aí também. Essa é a minha primeira semana aqui. E a gente está organizando muita coisa e tem muita coisa boa para vir aí, viu? Perfeito, Eric. Obrigado. Acho que agora todo mundo vai ver o jogo do Diogo aí com o Fritz, né? Boa. E teremos logo mais apresentações. Próxima semana já tem mais gente. Boa. E vamos aprendendo juntos, pessoal. Bom descanso a todos. Eric, poxa, gostei demais, assim, eu acho, me permita assim, falar rapidamente aqui. Claro que sim. Agradecer mesmo, eu gostei muito da sua palestra, assim, da sua aula. Eu vejo como tão importante esse seu trabalho nessa fase das crianças no Kids, né? Infelizmente, meu filho não teve essa oportunidade enquanto Kids. Hoje ele fez 14 anos, né? Mas eu me interesso muito pelo tênis, eu gosto muito, e ainda que não seja a fase do meu filho, eu fiquei muito satisfeita de perceber esse trabalho que vejo ser tão importante, e você passa para a gente assim, um envolvimento, muito mais que um trabalho, uma realização, faz com amor, faz com dedicação, e gostei demais, e parabéns, espero qualquer desses torneios aí, conhecer vocês pessoalmente. Com certeza. Com certeza, obrigado. Desculpa. Realmente o tênis no Brasil, desenvolver o tênis no Brasil não é fácil. Não mesmo. E o tênis infantil é mais difícil ainda, né? Sim, sim. É um pouco cultural isso também, né? Nós brasileiros, a gente não dá o devido valor à base. Exato. Isso não é só no tênis, né? E eu estava explicando aqui pro pessoal da Slice que o nosso trabalho, ele é muito importante, cara. Porque não tem criança, não tem adolescente, não tem formação, né? Então, realmente, quando eu comecei, assim, e realmente percebi que eu queria ser treinador, eu queria ser especialista em alguma coisa, vamos dizer assim, né? E aí, como eu disse, há 20 anos atrás, eu conheci um cara que chama Ludiero Braga Neto, né? Que é um ele é PhD, doutor em tênis aí, em biomecânica, é um dos caras mais estudiosos aí do Brasil. E ele falou, cara, é isso aqui, ó, você gosta de crianças e tal, não sei o quê, desenvolve. E desde aquela época eu nunca mais parei e a gente fez bastante coisa aí, foram 12 anos de Tennis for Kids, nos clubes e tudo mais. Agora estou aqui na Slice, vamos continuar. E como o Regis falou, eu acho que, ao meu ver, eu sou um cara bem perfeccionista, assim, tem muita coisa a melhorar ainda, sabe? Eu acho que a gente pode fazer uma entrega ainda melhor, com mais coisas, né? Por exemplo, essa liga, mais eventos, mais coisas. Sim.
e ainda melhorar a qualidade para vocês, pais, né, para a família e principalmente para as nossas crianças, né, cara? É isso aí, Eric. Assim, eu acho que vocês, quanto profissionais, essa é a gasolina, né? É a vontade de melhorar sempre. Essa tem que ser a gasolina de vocês, assim, né? É ter essa motivação de melhorar cada vez mais, e isso é para sempre, e é para tudo na nossa vida, né? É o que nos move, né? O dia que a gente chegar e falar não tem mais nada para fazer, acabou. Então, acho que a gente sempre pode melhorar, evoluir e buscar, e essa é a nossa gasolina, né? Com certeza, né? Eu acho que, não sei se o Danilo tá aí ainda, né? Mas ele me conhece desde a infância. Eu já fui no jogo do Djokovic, já. Eu sempre fui muito sonhador, assim, né? Sempre falei muito pro meu time, falei, galera, sonhar pequeno e sonhar alto é a mesma coisa, meu. Então, a gente já tá tendo alguns frutos, né? Algumas crianças que estão tendo sucesso no circuito juvenil algumas passaram pelos nossos eventos e tudo mais. E nada me tira da cabeça que a gente vai ser uma potência no tênis ainda, meu, mundial, né? Por que É isso aí. Por que a Rússia, que é aquele paísinho lá, cara, tem tantos jogadores? Olha a Itália agora, né? O que a Itália fez, né? Não vamos nem falar de Estados Unidos, Espanha e outros países da Europa aí, né? A gente pega a Rússia, pega a Itália, até chegar ao Cine, cara, ninguém tinha ganho Grand Slam direito lá, né? Em Canadá, né? Pega o Canadá, olha quantos jogadores tem no Canadá. Porque, olha a Argentina, cara, olha os nossos vizinhos aqui na Argentina, né? Verdade. Então eu acho que, assim, como eu disse, fazer tênis no Brasil é difícil, mas eu nunca reclamei. E eu acho que a gente não pode reclamar. Eu tenho uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que é: faça bem feito com o que você tem. Quando você tiver condições melhores, você vai fazer melhor ainda. Então, é isso, cara. Para mim é isso. Isso aí. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Foi fantástico, cara. Fantástico. Eu não sei se... Aí para vocês, galera. Obrigadão. Eu sei que acho que gravou as horas que eu compartilhei a tela, Índio. Eu não sei. Depois vou dar uma olhada aqui. Tava gravando? Boa. O Rodrigo estava... Não, eu acho que quando eu compartilhava, ele acabava gravando a tela. Eu não sei se grava a reunião. Eu vou dar uma olhada depois com o Rodrigo. Fala, boa noite, galera. É que eu tô em reunião aqui. Mas Rodrigo. E aí, Indião, beleza? Irmão, coloquei aqui para gravar, eu vou ver só como que fica disponível, tá? Show de bola, Rodrigão. Obrigado. Então foi você que começou gravando, valeu. E eu não vi a tela porque eu estava compartilhando, então eu não sabia o que estava acontecendo. Galera, meu contato tá lá no grupo também. Contem comigo que eu puder ajudar. Como eu disse, estou aqui na Slice agora. Estamos planejando muitas coisas legais aí. Vai ser uma outra estrutura aqui também. A galera tá com papo de fazer mais quadras, né? Eles querem muito virar um centro de treinamento aqui, né? E aí me contrataram um outro professor muito bom aí. Estão formando um time bacana e com certeza a gente vai trazer mais novidades aí em breve. Com certeza. Juntos nós podemos muito mais e eu tenho certeza que o Brasil vai ser uma potência logo mais no tênis. Tenho certeza. Boa. Tamo junto, galera. Obrigadão. Parabéns, Eric. Você é fera demais. Valeu. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.